Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala guerreiro, fala guerreira, por cá professor Jobson. Nessa aula eu vou tratar com você sobre o tópico 8 do teu edital, que é o tópico que trata aí acerca da pontuação gráfica, beleza? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clique aí no botão de se inscrever, ative o sininho para você receber as notificações, porque a tribo sempre está aqui à tua disposição para democratizar o acesso ao conhecimento, garantindo a você, mesmo que de forma gratuita, aulas com qualidade máxima e sem muito leriado, sem muita farofa, porque farofa não aprova. O que aprova é estudo, o que aprova é disciplina. Então, por isso, bora pro material. Não, peraí, bora pro material não. Falando em disciplina e falando em conteúdo, a gente ainda tem vagas aí disponíveis para a mega revisão de véspera, tá? Então, se você ainda não garantiu seu ingresso na MRV, garanta, tá? Os ingressos estão esgotando. Eu nem sei, na verdade, até falar com a coordenação depois, eu nem sei se, na verdade, ainda tem muita coisa aí para... ainda tem muito ingresso para MRV, eu não me recordo, tá? E aí, bora pro material, né? Já falei da MRV, então vamos nessa, já fiz meu convite, vem. Vamos lá, senhoras e senhores. Quando eu falo de pontuação gráfica, eu preciso que você entenda logo de início, sem muita delonga, o seguinte, tá? Eu não posso, não devo e não vou falar de acentuação gráfica e esquecer
que, por exemplo, sujeito e predicado nunca podem ser separados por sinais de pontuação, beleza? Então, se uma banca coloca ali para ti uma situação em que você tem um determinado sinal de pontuação e esse sinal de pontuação ele está ali separando o sujeito do predicado, existe aí um erro, beleza? Outra situação que eu não posso separar, eu não posso isolar os termos do predicado. Lembrando que o predicado ele é formado por verbo mais complemento nominal, ou complemento verbal, me perdoe, mais complemento verbal. E aí um ponto importante, tá? Se eu tiver uma vírgula separando ali o verbo e o seu complemento, eu naturalmente estou cometendo um desvio gramatical. Outra situação que as senhoras e os senhores precisam observar é que a vírgula ela não pode separar o nome e o seu respectivo complemento nominal. Assim como a vírgula, ela não pode, não deve e não vai, senhoras e senhores, separar o nome e o adjunto adnominal, beleza? Então, nome e complemento nominal não podem ser separados por vírgula, assim como nome e adjunto adnominal também não podem, não devem e não vão ser separados por vírgula, tá? É importante destacar às senhoras e aos senhores que eventualmente não se recordam dessa informação, que quando eu falo de nome, senhoras e senhores, eu estou falando de adjetivos, eu estou falando de advérbios e eu estou falando de substantivos. Beleza? Então, sempre que eu falar de nome, eu ou qualquer colega de profissão, sempre que você vê um professor de língua portuguesa usando o termo nome, por favor, tenha em mente que nós estamos falando das classes nominais de palavras. Beleza? Tudo bem. Professor, mas aí eu percebi que o senhor não colocou o adjunto adverbial. Por que o senhor não colocou, professor? Porque o adjunto adverbial ele vai poder ser separado por meio do uso da vírgula, tá? Então, eu preciso que você entenda isso. Tranquilo? Então, eu preciso também prestar uma outra. Eu preciso prestar uma outra atenção aqui quando eu falo ainda de situações em que eu não posso separar por vírgula, tá? Eu não posso separar a oração principal. Não posso, tá? Não posso separar a oração principal e a oração subordinada. Aí já tem gente se coçando aí, certeza. Que eu falei subordinado, não, mas subordinada tem vírgula. Deixa eu terminar, guerreiro, deixa eu terminar. Tenha desespero não, beleza? Oração subordinada adjetiva restritiva, beleza? Por quê? Porque o que vai diferenciar, inclusive, é importante que as senhoras e os senhores tenham isso em mente, o que vai diferenciar a oração subordinada adjetiva restritiva da oração subordinada adjetiva explicativa é a presença ou a ausência desta vírgula, beleza? Tudo bem? Então, pensou em oração subordinada adjetiva restritiva, lembrou que ela não tem vírgula. Beleza? Usou uma oração adjetiva restritiva, ela não tem vírgula. Beleza? É muito importante você entender isso. Professor, então me resuma. Resuma para mim em uma frase. Resuma aí, professor, para mim em uma frase. Quando é que eu não posso usar vírgula? Você não usa vírgula. Você não usa vírgula
para separar elementos que possuem relação sintática. Então, se os elementos tiverem, senhoras e senhores, relação sintática, eu já não posso separar esses elementos. Beleza? Tudo bem? Eu não posso, eu não devo e eu não vou separar. Tranquilo? Então, Jobson, quer dizer que verbo e complemento têm relação sintática? Tem. Sujeito e predicado têm relação sintática? Tem. Nome e complemento nominal também têm relação sintática? Sim. Nome e adjuntado nominal têm relação sintática? Também, assim como a oração principal e a oração subordinada adjetiva restritiva também têm relação sintática, senhoras e senhores. Então, eu decidi aqui passar para as senhoras e para os senhores esse apanhado teórico, porque é sempre bom, né? Sempre que a gente pode aí relembrar algo, relembrar uma teoria, isso muitas vezes nos ajuda a conseguir fixar melhor durante o processo de resolução de questões, a gente consegue fixar melhor o conteúdo se a gente vê ali um pouquinho de teoria, beleza? Dito isso, vamos aqui para a primeira questão. No trecho, concluiu que é o fim da civilização e ia enforcar-se numa camisa esporte. A vírgula é empregada pelo mesmo motivo apresentado em... Vamos aqui. Ele sai agora e eu saio logo mais. Então, essa vírgula aqui do primeiro item, ela é uma vírgula que aparece para dar apoio a uma elipse, né? Professor, eu não lembro o que é uma elipse, professor. O senhor pode lembrar aí para mim? Lembra aqui, por favor, a elipse é um processo de supressão em que eu oculto, né? Eu posso chamar de supressão ou de ocultamento. Beleza? Então, chamar de supressão ou chamar de ocultamento é algo similar, tá? Então, aqui, ó, ele sai agora e eu saio. Se você perceber, eu tenho aqui a possibilidade de entender que o verbo sair, ele foi suprimido. Professor, por que ele foi suprimido? Porque ele já foi dito aqui no início. Por isso que o item A está errado, tá? Professor, mas o senhor não explicou qual é a vírgula que eu estou procurando. Vamos lá. Concluiu. Ele ou ela concluiu. Beleza? Então, perceba o seguinte. Ele concluiu ou ela concluiu, né? Eu tenho aqui a terceira pessoa do singular, certo? Quando eu olho para essa segunda oração, eu percebo, se eu prestar atenção, eu percebo que existe uma diferença entre a primeira oração e a segunda, mas essa diferença ela acontece no campo do sujeito. Beleza? Se eu prestar atenção no item A, eu não tenho isso. Meu Deus, quase não sai, travei. Então, você perceba aqui que a gente está procurando, olha para o verbo, enforcar mais partícula se. Beleza? Eu preciso prestar atenção no seguinte detalhe. Eu tenho dois sujeitos diferentes. Por que, professor? Eu não estou entendendo onde é que eu tenho esses sujeitos diferentes, tá? Eu tenho esses sujeitos diferentes porque quando eu olho para este verbo, se você prestar atenção, quando eu olho para este verbo, eu percebo que ele está no infinitivo e eu tenho a partícula se. Beleza? Então eu preciso prestar atenção porque aqui eu tenho orações que são coordenadas, tá? Mas eu tenho orações que têm sujeitos diferentes. Beleza? Tudo bem?
Professor, então eu não consigo identificar o sujeito da primeira? Não, porque, como eu disse, você tem ele, mas você também pode ter ela, né? Então, quando o verbo está na terceira pessoa, aqui a gente tem essa dificuldade em conseguir identificar quem é o sujeito, tá? Então, eu estou procurando, já que aqui eu tenho um sujeito e aqui ia enforcar-se, eu tenho outro sujeito, eu estou procurando uma oração, eu estou procurando orações coordenadas com sujeitos diferentes. É isso que eu estou procurando, beleza? Eu estou procurando uma oração coordenada com sujeitos diferentes, beleza? Aí quando eu olho para o item E, o soldado estava ferido e continuou lutando. Perceba que eu tenho, se eu prestar atenção, no item E, a vírgula aqui em eco, ela não está sendo utilizada para separar uma oração que tenha dois sujeitos diferentes. Essa vírgula está sendo utilizada aqui porque este E, ele tem valor, senhoras e senhores, adversativo, beleza? Então aqui eu preciso prestar atenção, tá? Se eu olhar para o item D, se eu olhar para o item D de delta, eu tenho: o Brasil está difícil e pior, estamos a transformá-lo num péssimo exemplo. Se você prestar atenção aqui, eu tenho uma partícula que funciona como uma espécie de comentário ou como uma espécie de informação adicional. Por isso que delta não corresponderia ao gabarito. Beleza? Tudo bem? Então, em delta, eu tenho aqui uma vírgula, eu tenho duas vírgulas separando um termo que tem aí uma função que nos dá a ideia de comentário, beleza? No item C, ele falou sobre o livro e falou. Se você perceber no item C, eu não tenho isso. No item C, eu tenho uma repetição, né? Então, no item C, se a banca perguntasse, por exemplo, de figura de linguagem, eu tenho aqui um polissíndeto, né? Eu tenho a repetição de uma conjunção. Professor, por que é poli? Porque são vários. Professor, por que é síndeto? Conjunção. É só você lembrar que as orações coordenadas, quando tem conjunção, elas são chamadas de orações coordenadas sindéticas. Beleza? Então, por favor, não esqueça disso. Resta para nós como gabarito: bravo. O patrão gostava muito das nossas abotoaduras e eu levava ali quantas podia comprar. Então eu tenho orações aqui com sujeitos diferentes. Portanto, senhoras e senhores, o gabarito dessa primeira questão é item B de bucho ou B de bravo, como as senhoras e os senhores queiram. Beleza? Olhando para a segunda questão, eu vou ter aqui a norma apresentada entre colchetes, que corresponde ao emprego da vírgula, está correta em. Então, a banca está colocando aqui para você uma determinada situação, pedindo para que você observe essa situação e diga em qual dos casos a vírgula está corretamente utilizada com relação ao que está entre os colchetes. Então, se a função da vírgula está correta, se há uma relação adequada entre a vírgula utilizada e a função que está colocada dentro dos colchetes. Beleza? Estou marcando aqui para as senhoras e para os senhores, para que não haja dúvidas de que local nós devemos olhar. Beleza? Olhando para o item A de alfa, eu tenho: exigem grandes quantidades de solo, minerais, fluidos, energia e capacidade computacional. Se eu olhar para todos esses elementos, eu percebo que estes elementos, eles têm mesma função sintática. Beleza? Todos esses elementos, eles têm a mesma função sintática. Tranquilo? Ou seja, todos esses elementos estão funcionando aqui como complementos, né, para a palavra quantidade.
Professor, não consigo entender. Como assim? O que que o senhor está querendo dizer? Porque eu nem sei qual é a classe da palavra quantidade. Se você olhar para a palavra quantidade, se você olha para a palavra quantidade, você consegue perceber que ela exige de você, tá? Ela exige de você aí um elemento que possa completar o sentido dela, beleza? Se você não completa o sentido desse termo, você muito possivelmente vai ter aí uma dificuldade para conseguir, você vai ter uma dificuldade para conseguir compreender ali o que está colocado, beleza? Professor, entendi, tranquilo. Então, o que que eu faço agora? Eu vou para o item B, porque o A eu já percebi que não é. Pleonasmos são repetições, senhoras e senhores. E nós não temos aqui repetições, nós não temos termos que se repetem. O que nós temos aqui, senhoras e senhores, não são repetições, são termos que possuem uma mesma função sintática. Então, por gentileza, tenham aí bastante cuidado. Tenham aí bastante cuidado quanto a isso, tá? Porque se você não prestar atenção nisso, você se perde. Real, você se perde mesmo. Beleza? Tudo bem? Vamos lá, vamos embora para a próxima. Vamos ver aqui a próxima situação. Ao mesmo tempo, porém, constitui um risco para a privacidade. Beleza? Se eu olhar para cá, eu vou perceber no item B, ao mesmo tempo, porém, constitui um risco para a privacidade. Eu estou dizendo que está separando uma conjunção adversativa. Prof, eu não lembro o que é uma conjunção adversativa, o senhor pode esclarecer para mim? Com toda certeza, se você está nessa dúvida, lembre-se, por favor, de que este, porém, pode ser substituído por um mas, pode ser substituído por um contudo, pode ser substituído por um entretanto. Logo, este elemento ele vai funcionar como um elemento adversativo, beleza? Então, gabarito bravo nessa questão. Mas vamos bater os outros itens, né? Charlie e Delta estão errados, mas vamos entender quais são os erros em Charlie e Delta, senhoras e senhores. Perdeu, mané. Aqui eu não tenho elipse de verbo, tá? O termo mané, ele funciona aqui, senhoras e senhores, como vocativo. Lembre-se, por favor, de que o vocativo é um chamamento. É o termo que eu uso para chamar, para falar com o meu interlocutor. E me permita tomar um golinho d'água, por gentileza. Então, veja você, se eu tenho mané como vocativo, eu vou dizer que esta vírgula, senhoras e senhores, ela isola o vocativo, beleza? Não respondam. Se eu olhar para o item eco, eu vou perceber, se eu olhar para o eco, eu vou perceber que no eco, tá? Eu tenho aqui palavras que são repetidas. Então, eu tenho uma vírgula separando dois elementos que são repetidos, beleza? Palavras repetidas devem obrigatoriamente ser separadas por vírgula. Então, aqui eu tenho não número 1, não número 2, eu preciso separar, beleza? Tudo bem? Então, aqui, neste caso, eu tenho termos repetidos. Beleza? Então, se eu tenho termos repetidos, senhoras e senhores, por obrigação, eu preciso aí fazer o uso da vírgula, beleza? Então, aqui eu também tenho um erro, não estou separando o vocativo coisa nenhuma, tá? Questão de número 3, ficou aqui um 1, eu não sei por quê, porque o material me trollou, kkk. Aqui é a questão de número 3.
A relação entre o uso da vírgula e sua justificativa está correta em... Cara, FUNESC gosta de cobrar isso, tá? E ela gosta de cobrar dessa maneira, beleza? Eu não sei se vocês estão estudando e literalmente por questões da FUNESC, tá? Mas, por exemplo, essa questão que eu coloquei aqui para você no material, ela já é uma questão desse ano, tá? Ela é uma questão que foi aí da PGE, tá? Ela é uma questão que ela foi feita para a prova da Procuradoria-Geral do Estado. Beleza, tudo bem. Então, tudo que eu estou trazendo aqui para ti é FUNESC, o S, né? E é recente, beleza? Eu não inventei aqui, eu não adaptei, eu não elaborei nenhuma questão. Eu literalmente peguei ali as questões que podem sim aparecer na tua prova, tá? Vamos lá. Ao longo das últimas décadas, as tecnologias digitais da informação isolaram aposto em posição anteposta. Mentira. Esse ao longo das últimas décadas, senhoras e senhores, que eu tenho no item A, tem um papel de adjunto adverbial de tempo, beleza? Então aqui eu dou uma ideia temporal. Então por isso que eu tenho um adjunto adverbial de tempo, tá? Bravo. Não se trata de utilizá-las somente como meio ou suporte para promover aprendizagens ou despertar o interesse dos alunos, mas sim utilizá-las para que construam conhecimentos e com e sobre o uso dessas TDICs, tá? Se você perceber aqui, eu tenho um mas sim, tá? Aqui ele está dizendo que é isolar o adjunto adverbial em posição deslocada. Então a UES, ela te dá uma resposta para você que está estudando, prestando atenção, para você que está aí atento ao que a gente tem levantado aqui para você, você vai perceber que aqui você não tem em bravo um adjunto adverbial deslocado, né? Até porque, senhoras e senhores, é válido ressaltar que quando eu falo de adjunto adverbial, eu estou falando de um elemento que nos dá a ideia de circunstância, beleza? Por isso que o item bravo está errado. Esse mas sim aqui, ele me dá uma ideia de adição, beleza? Por quê, professor? Como assim? Como assim uma ideia de adição? O que me dá esse reforço da adição é esse sim, beleza? Mas sim, mas também é a mesma coisa que e sim e também, beleza? Então aqui eu tenho uma ideia de adição. Tranquilo, beleza? Fechou? Não, aí é uma ideia de adversidade. Troca pelo entretanto, troca pelo porém e vê se vai continuar fazendo sentido. Fechou? Vai, mas vai continuar por causa do sim, viu? Então, se atente a isso. Tem duas palavras que quando aparecem junto de duas conjunções, a conjunção mas e a conjunção como, quando recebem outro elemento, tem o seu valor alterado. Prof, como assim outro elemento? O sim e o também. Beleza? Se você pegar o mas sim e o mas também, você vai ter ideias de adição. Professor, mas eu não consigo perceber essa adição aí, não. Eu não consigo perceber, não. Na minha cabeça, e aí eu tô endoidando nos comentários aqui, na minha cabeça é a diversidade. Porque se eu trocar pelo entretanto, vai fazer sentido. Vamos lá. Se você está aí no chat gritando, endoidando, porque, ai meu Deus, professor, o senhor está me ensinando coisa errada. Se você está nesse caso, e provavelmente depois vai aparecer nos comentários um Fernando Bechara, que sabe mais do que todo mundo, apontando aí que o professor está errado, analise o valor semântico do enunciado, não analise única e exclusivamente o valor do elemento. Se você olhar unicamente para o valor do elemento, você erra uma questão como essa. Se, por exemplo, cobrarem semântica, beleza?
é aquela boa e velha casquinha de banana do termo que modifica outro, beleza? De qualquer maneira, falando da questão, eu não tenho aqui um adjunto adverbial, beleza? Eu tenho duas orações que, seja ideia de adversidade, seja ideia de adição, eu tenho duas orações que são coordenadas entre si. Então, essa vírgula, ela separa orações que vão ser entre si orações coordenadas, beleza? Então, você precisa prestar atenção nisso. Tudo bem? Tranquilo. Eu tô levantando, deixa eu vir aqui para falar com você um minutinho, porque, peraí, eu tô levantando essa questão para as senhoras e para os senhores sobre o uso da vírgula, sobre o elemento aditivo ou o elemento adversativo, porque eu já vi gente ser derrubada em prova por não perceber uma relação como essa. Elementos comparativos ou elementos adversativos podem se tornar elementos aditivos quando colocados em conjunto de outra conjunção, beleza? Então, isso é um ponto que as senhoras e os senhores precisam ter ali um pouquinho de cuidado, beleza? Tenham um bocadinho de cuidado, porque isso é um ponto que não tem muito para onde a gente correr, não. Tranquilo, beleza. Vamos lá, dito isso, prossigamos. Item C, com o objetivo de apoiar os professores. Deixa eu voltar para o material, né? Porque é brincadeira. Com o objetivo de apoiar os professores na implementação de metodologias de ensino ativas, alinhando o processo de ensino-aprendizagem à realidade dos estudantes e despertando maior interesse e engajamento dos alunos em todas as etapas da educação básica, separar orações, demarcando a subordinação. Se eu olhar para cá, eu vou perceber que existe aqui uma oração subordinada adverbial final, né? Se você olhar para cá, ó, toda essa primeira oração, ela me dá uma ideia de finalidade. Professor, objetivo e finalidade não é a mesma coisa, não, no seu mundo, tá? Com o objetivo de, com o fito de, para que, com o intuito de, sempre vai me dar uma ideia de finalidade. Se você não viu dessa maneira, me desculpe, você não está estudando a mesma gramática que eu estudo e estudei a minha vida toda, beleza? Então aqui, professor, isso está correto? Tá correto. Porque veja, separar orações, demarcando a subordinação. A oração subordinada aqui, senhoras e senhores, ela está anteposta. Por este motivo, marcamos como gabarito Charlie. Portanto, delta está errado, tendo em vista que esse ou seja é uma expressão explicativa. Beleza? Então, eu estou isolando aqui expressão de cunho ou valor explicativo, portanto, não posso, não devo e não vou marcar delta como o meu gabarito. Beleza? Dito isso, senhoras e senhores, podemos aí ir para a próxima questão. Eu tenho aqui uma tirinha do Armandinho. Perguntaram se se a terra era nossa e minha avó disse que não. Por isso expulsaram a gente. Aquela terra nunca foi nossa, nós que somos daquela terra. Então aí, na questão, eu vou ter uso dos sinais de pontuação, além de funcionarem como marcadores sintáticos, representam destaques e entonações na escrita. Na tirinha, as reticências. Professor, não sei o que é reticência, não. Estou estudando para PM, faz 2 dias que eu comecei. Reticências são os 3 pontinhos, tá? Se você não lembra destes 3 pontinhos, senhoras e senhores, isso aqui são as reticências, tá? A banca está te perguntando para que essas reticências estão sendo utilizadas no primeiro e no segundo quadrinho, em ordem. Por que em ordem? Porque, respectivamente. Se você perceber, existe aqui uma ideia inacabada, né? O Armandinho ele não termina de falar.
Então, se existe uma ideia ou uma situação que se prolonga, eu preciso fazer uso de aspas, né? O que se prolonga aqui, por isso que o item C está errado, não é uma ação, é uma ideia. Então, o elemento que se prolonga é o enunciado. Ó, perguntaram se a terra era nossa e minha avó disse que não. Esse i aqui trazendo, senhoras e senhores, uma ideia de adição, beleza? Aquela terra nunca foi nossa. Nós que somos daquela terra. As reticências aqui aparecem, mas se elas não aparecessem, apareceria uma vírgula, já que no quadrinho número 2 nós temos coordenação. Então eu tenho duas orações coordenadas que neste caso são assindéticas pelo fato de não terem ali presença de conjunção. Tudo bem, tudo legal, tudo sensacional. Portanto, gabarito, item bravo, senhoras e senhores. Não marco alfa, Charlie ou delta. Vamos para a quinta questão. Mais uma vez, a quinta questão, ela está cobrando aí elementos que apareceram na segunda e na terceira, tá? Se eu olhar para cá, ó, ao longo das últimas décadas... Peraí, acho que eu repeti a questão sem querer. Poxa, peraí, eu repeti a questão, pessoal. Perdão, não foi minha intenção. Me desculpem, tá? Essa questão aqui nós já resolvemos na terceira, beleza? Resolvida. Eu peço perdão às senhoras e aos senhores, não foi a minha intenção cometer um erro grotesco desse no material. Não achem que foi falta de zelo, não. Foi realmente vacilo, não foi falta de zelo, não. Me perdoem mais uma vez, tá? Pelo erro. Me desculpem, beleza? Vamos lá para sexta questão. Leia atentamente o fragmento a seguir. O El País escutou 3 economistas, Paulo Tafner, um dos maiores especialistas em previdência no país, o pesquisador Marcelo Medeiros, vinculado à Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e Denise Lobato Gentil, professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No que concerne ao emprego das vírgulas, é correto afirmar que se justificam por separar. Se você perceber, as vírgulas aqui, elas estão isolando um elemento que qualifica, inclusive ponto final entra nesse balaio, tá? Mas você perceber, eu tenho elementos, 3 economistas, número 1, número 2, número 3. Então, eu tô enumerando. Então, eu tenho aqui, senhoras e senhores, um processo de enumeração. Além de ter um processo de enumeração, eu preciso que as senhoras e os senhores percebam que eu tenho apostos. Esses apostos, eles estão especificando os substantivos. Professor, quais substantivos? Eu estou dizendo quem é o Paulo Tafner, eu estou dizendo quem é o pesquisador Marcelo Medeiros, e eu estou dizendo quem é a professora Denise Lobato Gentil. Então, todos os elementos que eu estou marcando para as senhoras e para os senhores aqui de azul funcionam como aposto, beleza? E aí eu preciso que as senhoras e os senhores, por gentileza, se recordem de que todo aposto, exceto o especificativo, o aposto ele vai aparecer isolado por sinais de pontuação. Eu falo, senhoras e senhores, por sinais de pontuação, porque o ponto final que aqui está também funciona como elemento que estabelece esse isolamento, beleza? Por este motivo, gabarito dessa questão é alfa, tranquilo? Bravo, Charlie e Delta estão incorretos, senhoras e senhores. Sétima questão, eu tenho na frase: se eu vejo um carro estacionado em local proibido, olha o se, né? Esse se, iniciando uma oração, me dá a ideia de condição, então eu sei que essa oração ela é uma oração subordinada, adverbial condicional, né? Então, se essa oração ela é uma oração subordinada adverbial condicional, senhoras e senhores, eu já marco como gabarito delta
sem medo de ser feliz. Essa vírgula aqui, ela isola essa oração, que é a oração subordinada adverbial condicional. Professor, por que que é condicional? Eu não entendi. Porque a oração subordinada adverbial condicional, ela dá uma condição para que o que está na oração principal seja concretizado. Beleza, tudo bem, tudo legal, tudo sensacional. Espero que as senhoras e os senhores tenham conseguido entender. Deixa eu vir aqui para falar. Espero que as senhoras e os senhores tenham conseguido entender aqui o que foi trazido, tá? Peço desculpas mais uma vez pelo erro no material, não foi a minha intenção. Acho que é a primeira vez que eu erro na elaboração de um material para um evento. Peço-lhes muitas desculpas, até porque esse não é o padrão Tribo de qualidade, né? Mas tentei explicar para você da melhor maneira possível, tentei aí trazer o conhecimento que você precisava para conseguir resolver questões de forma autônoma. Beleza? Valeu, é isso, até mais, se cuida, fica com Deus e lembra, a farda vem. Policial militar, quem vai ser? Não é seu sonho, né? Ainda que a tua mãe diga, meu filho é perigoso, mãe, perigoso é continuar liso. Se você quer ser polícia, você tem que estar disposto a todo dia entrar lá dentro do inferno, arrancar os 2 chifres do capeta mais brabo pra fazer de berrante no dia do juízo final. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Fala concurseiro, professor Gabriel Santos, passando para dar início aqui a mais uma super aula, tá? Mais uma Operação Sertão ligado aqui à nossa Polícia Militar, não é isso? Ó, a gente tem muita coisa boa hoje para trabalhar, certo? Deixa eu tentar conectar aqui o chat. A gente tem muita coisa boa hoje para trabalhar, ok? Iremos trabalhar aqui várias e várias informações que são importantíssimas para a sua prova, tá? A tendência é a banca tentar, de alguma forma, trocar essas informações, a tendência é a banca tentar, de alguma forma, te confundir em relação a essas informações, e você precisa compreender como que vai funcionar cada situação, tá? Na semana passada vocês tiveram comigo uma aula ligada ali ao tópico, né, de extensão de criminalidade, né, onde a gente trabalhou vários e vários aspectos ligados aqui à criminologia. Nesta aula iremos estudar o crime como fenômeno de massa, tá? A banca pode chamar crime como fenômeno de massa, crime como fenômeno de massa, crime como fenômeno coletivo. Do jeito que ela trouxe, ela está falando da mesma situação, tá? A gente vai ver aqui algumas dessas diferenciações, ok? A gente já está com uma mentalidade ligada aqui à matéria de criminologia que é interessante. Por quê? Porque a gente já passou pela parte ligada à introdução da criminologia, que a gente estudou ali o crime como um fato social, por exemplo, tá? Onde você diferencia ali aspectos ligados à política criminal, da criminologia, tá? Dos aspectos ligados ao direito penal, que é chamado também de dogmática penal, tá? Quais são as diferenças de um para o outro, certo? O que é vítima, a gente já passou por isso, o que é vítima, né? Como que funciona a situação ligada à revitimização, quais são os tipos de vítimas existentes, quais são os tipos de delinquentes. Na verdade, os tipos de delinquentes a gente vai ver futuramente aí nos próximos eventos, tá? Mas, mais uma Operação Sertão, né? A gente já tá aí caminhando para mais uma incrível
aula, tá? Vocês tiveram aula com o professor Jobson, né, de língua portuguesa, se eu não estiver enganado, tá? Se eu não estiver enganado, ok? Eu tô um pouquinho aqui sem retorno, tá? Mas iremos trabalhar aqui algumas questões, tá? De uma forma bem clara, bem concisa, bem objetiva, questões ligadas aí ao tema. Vou repetir, o que é o tema, tá? O tema da aula de hoje é o crime como um fenômeno de massa. Aí o seu edital trouxe narcotráfico, organização criminosa e terrorismo. A pessoa quer que eu tenho que estudar, não tem segredo, tá? É você saber as disposições gerais e os pontos principais, os pontos importantes em relação à lei de drogas, a 11343, que a gente não vai trabalhar ela hoje, ela é uma coisa um pouco mais específica, então a gente vai trabalhar em outro momento, tá? Mas a parte ligada ali à legislação do terrorismo, né, a lei antiterrorismo, a gente tem também, além da lei antiterrorismo, a lei de organizações criminosas, a gente tem também, iremos trabalhar questões ligadas a ela, tá? E a banca gosta de misturar estudos. A banca gosta de misturar correntes, a banca gosta de misturar informações relacionadas ali aos tipos de criminologia, sociologia criminal, criminologia crítica, criminologia socialista, que é o tema da nossa primeira questão aqui. Então vamos lá, o que é o foco principal aqui desse tema? Você estudar, ter a base. Se você está mandando me aprofundar em lei de drogas? Não, estou mandando você saber pelo menos como que se divide a lei de drogas, quais são os principais pontos da lei de drogas. Professor, você está mandando me aprofundar pra caramba em organização criminosa? Não. Eu estou falando que você tem que conhecer as principais informações para resolver questão de criminologia. Ah, pessoal, mas isso é dogmática penal, é lei penal especial, não importa. Tá no seu edital e eu estou te avisando. Vai cair na sua prova. Então você precisa conhecer as disposições, você precisa entender como é que funciona cada uma e a gente vai trabalhar isso agora, tá? Para quem não me conhece, me chamo Gabriel Santos, sou policial militar do estado do Ceará, tá? Há pouco tempo atrás eu estava na mesma situação que vocês, em busca de um objetivo, em busca de um sonho. Graças a Deus consegui lograr esse e agora a minha principal missão é te aprovar no seu tão sonhado cargo público. Então pegue papel e caneta e vem comigo para a gente resolver já a nossa primeiríssima questão sem enrolação, tá? Sem enrolação, aqui é pouco papo e muita aula, acompanhe comigo a nossa primeira questão. Olha a primeira questão na sua tela, ó. Mais uma Operação Sertão PMCE pós-edital, tá? Olha a primeira questão na sua tela. Acompanhe comigo aí, ó. Olha isso. A explicação do crime como fenômeno coletivo, cuja origem pode ser encontrada nas mais variadas causas sociais, como a pobreza, a educação, a família e o ambiente moral, corresponde à perspectiva criminológica denominada. Vamos lá. Quando a gente trabalha essa situação ligada a crime como fenômeno social, como fenômeno coletivo, crime como fenômeno de massa, tudo isso tem uma determinada explicação. Cada tópico daquele do seu edital de criminologia tem uma explicação, tá? Então vem comigo aqui, ó. Aqui a gente vai tentar aqui explicar um pouco sobre essa situação ligada ao crime como fenômeno coletivo, tá? A banca ela traz algumas características, certo? Ela traz algumas informações, você tem que tentar inferir de onde que vem tais informações. Aqui não tem segredo. A banca trouxe que a explicação do crime como fenômeno coletivo, cuja origem pode ser encontrada as mais variadas causas sociais, como, vamos lá, falo em causas sociais. Pobreza, educação, família, ambiente moral, corresponde à perspectiva criminológica denominada. Pessoal, muito comum que as pessoas confundam esses gabaritos aqui, ó. Como assim, professor? É muito comum, como eu já vi várias vezes, as pessoas marcarem a letra B, criminologia da escola positiva. E você não pode confundir de forma nenhuma a criminologia da escola positiva e a sociologia criminal. Por quê, professor? Vamos lá. Aqui eu estou falando das causas sociais em si. Ok? Aqui eu estou falando das causas sociais em si. Eu estou diante da famosa sociologia criminal, tá? Eu estou diante da famosa sociologia criminal. A sociologia criminal é uma espécie
de criminologia, tá? A sociologia criminal é uma espécie da escola positiva. Aqui, ó, é espécie. Se é espécie, está dentro da escola positiva. Então são coisas diferentes. É porque a escola positiva é o gênero, é o todo, é o genérico. E dentro da escola positiva eu tenho essas sociologias. Vamos tentar entender já já. Vou dividir para você, tá? Sociologia criminal é a espécie que está dentro do gênero chamado de escola positiva. Escola positiva. A banca pode trazer como escola positiva, positivista, do jeito que ela trouxer está correto. Aqui é o gênero. Aqui é o gênero, ok? A criminologia da escola positiva, que é o gênero, ela vai se dividir em 3 situações, tá? Vamos pensar um pouco, ó. Quando eu falo da criminologia da escola positiva, criminologia da escola positiva, como eu falei para você, aqui eu tenho um gênero. Se ele é o gênero, eu tenho aí algumas espécies. Tá, professor? E que espécies são essas? Eu tenho a criminologia, vou dividir em 3, ó. Eu tenho a criminologia chamada de criminologia antropológica. Isso daqui você estuda dentro da teoria, a gente não vai se ater muito a essa informação antropológica. Eu tenho a criminologia chamada de criminologia jurídica ou psicológica. Jurídica ou psicológica, certo? E temos a criminologia chamada de criminologia sociológica, cada um com seus pensadores, tá? Sociológica, cada um aí com seus pensadores, como por exemplo, a antropológica, o nosso tão conhecido Lombroso, certo? Beleza? Aí temos aí a jurídica e a psicológica com Rafael Garofalo. Sem esquecer da sociológica, o nosso tão conhecido Henri Ferri. Ok? Então, a gente consegue perceber que o gabarito não pode ser B. Porque na escola positiva, somente o Ferri afirmou que a criminalidade deriva de fenômeno social, físico, cultural, envolvendo o quê, professor? A sociologia criminal. Então, na próxima vez que você vê uma questão como essa, você lembra que eu tenho gênero e eu tenho a espécie. E a letra B você não marcaria de forma nenhuma. Aí essa daqui é foda, né? Criminologia socialista. Pelo amor de Deus, tá? Esquece isso daí. Beleza? Então, desses 3 aqui, ó, só o Ferri que citou aí a ideia ligada ao que a gente chama, né, de criminologia por fatores sociais, por fenômenos sociais, físicos, culturais, beleza? Gabarito letra A. A criminologia da escola positiva é o berço da criminologia, né? Claro, tinha um enfoque aí, um foco no criminoso. O foco dela aí era no criminoso, tá? Tratava a pena como uma forma de prevenção, tá? Professor, a criminologia socialista aqui, como o próprio nome diz, combate a criminalidade através do socialismo, já que uma sociedade capitalista traz ambição e demais causas de violência, tá? Labeling approach ou etiquetamento, tá? Aqui a gente tem uma ideia de que pertence à criminologia crítica ou nova criminologia, tá? Aqui é a famosa criminologia crítica. Criminologia moderna, nova criminologia. Ecologia, a gente lembra da famosa escola de Chicago, escola de Chicago. A gente lembra da escola de Chicago, tá? Então, realmente, a que bate com as informações da questão é somente a nossa letra A, sociologia criminal. Aí tu vai me dizer que é difícil isso daqui. Você só tem que ir entendendo. A banca, ela traz algumas pegadinhas, e essa pegadinha aqui eu considero uma pegadinha pesada, tá? E você tem que ir entendendo como é que funciona tais informações, ok? Beleza. Vamos lá, ó. Olha a questão de número 2. Acompanhe a questão de número 2 aí na sua tela. Acompanhe comigo, ó. Presta atenção. Mateus, olha isso. Mateus, delegado de polícia,
se deparou com a situação concreta em que, na sua percepção, se fazia necessária a utilização do Instituto da Ação Controlada. Opa, se eu falei em ação controlada, eu estou falando de Lei de Organizações Criminosas. Professor, que lei é essa? Essa aqui, ó. Lei número 12.850 de 2013. Tá? É a lei que trabalha aí o conceito de organização criminosa, vem tipificar a organização criminosa dentro da própria lei. Por quê? Porque as outras legislações passadas, elas sempre deixaram algo a desejar, tá? Vamos lá, vamos pensar um pouco. A gente tinha uma legislação lá dos anos 90, tá? Que tratava quadrilha, bando, tá? Que foi revogada aí por essa lei 12.850 de 2013, tá? E não trazia o que era uma organização criminosa, não tipificava o crime de organização criminosa. Aí em 2005 vem aí uma convenção que trabalha a ideia ligada a esse conceito, né? Vem um decreto, para ser mais exato, tá? Veio um decreto, certo? Que trabalhou o conceito de organização criminosa, trouxe a informação de organização criminosa, tá? Trouxe o conceito em si de organização criminosa, só que eu não podia impor pena em relação a este decreto. Professor, mas por que não podia? Simples. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Não há crime sem lei anterior. Eu precisaria de uma lei para punir alguém, não de um decreto. Tá? Então, ferindo o princípio da legalidade, a gente esqueceu essa informação aí, a gente esqueceu esse decreto ficou esquecido, tá? Para esse é um decreto importantíssimo, que eu nem vou me ater a isso, que a gente entraria muito nos direitos humanos, tá? Mas é um decreto importantíssimo, mas para a organização criminosa não importou. Aí vem uma lei, que é a Lei Patrícia Acioli, que é uma juíza que foi assassinada, né? Essa é a palavra, por membros de organizações criminosas, tá? E essa lei veio meio que para blindar ali os magistrados, blindar o juiz. Então, organização criminosa não mexe só com o juiz, você sabe disso. Mexe com o cidadão, mexe com quem está perto de alguém que a organização queira, né, eliminar. Se você for reparar, eu tenho resquícios também, pegando em outras pessoas que nem mesmo estavam na situação, mas só por estar perto, a organização acaba lhe ferindo de alguma forma. Então, se você for reparar, não mexe só com o juiz. Então, precisava de uma lei para tratar de organização criminosa em um aspecto geral. Nasce a Lei 12.850 de 2013, trazendo o conceito de organização criminosa e tipificando, né, a organização criminosa, tipificando o crime relacionado aqui à organização criminosa, ok? Então a gente tem esses aspectos que são importantes. A ação controlada é um dos mecanismos que são trabalhados dentro da Lei 12.850 de 2013. Vamos falar um pouquinho sobre estas informações, para você entender o que a gente precisa saber em relação a isso. Olha isso, ó. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz da formação de provas e obtenção de informação. Pessoal, essa é exatamente a definição trazida pelo artigo 8º, tá? Ligada aí à ação controlada, beleza? Perfeito. Realmente é um mecanismo de retardo, tá? Serve ali, de certa forma, para me retardar, segurar a intervenção policial ou administrativa para que a gente consiga colher mais dados, mais informações, para que a gente consiga ali, de uma certa forma, elucidar melhor o fato. Ou, tipo assim, pô, o cara que eu vou pegar agora aqui, pô, dessa organização criminosa é o cara que recebe, sei lá, 2 quilos de maconha para vender no mês, 2 quilos de cocaína para vender no mês, só que alguém está carregando essa pessoa. Eu quero quem está carregando. E essa pessoa, ela pode até colaborar comigo futuramente. Por que não? Aí vamos retardar a situação ligada aí a esta ação controlada, verdadeiro, tá? Professor, vamos falar mais um pouco, né? Essa ação controlada aqui, ela retarda a intervenção em relação à prática de uma organização criminosa, tá? Mas não só isso, é também a quem estiver vinculada a esta organização. Ó, tá aqui, ó. Ou a ela vinculada. Mas tem que ter a observação, tem que ficar... Eu tenho 2 situações para que eu consiga fazer a ação controlada. Tem que ser mantida sob observação e o acompanhamento para que a medida legal se concretize, ó. Então tem que ter a observação e tem que ter o acompanhamento. Tá? Então, respeita essas 2 regras, respeita essas 2 normas. Detalhe, tá? Esse retardamento de intervenção policial ele tem que ser previamente comunicado. Então, precisa de uma comunicação prévia.
eu preciso ali de uma comunicação prévia. Comunicação prévia. Tá, ó, tem que ter ali uma comunicação prévia. Professor, comunicação prévia para quem? Comunicação prévia, se eu estou falando de ação controlada, a comunicação prévia, né, é ao juiz competente, tá? Se for o caso, certo? Vai estabelecer os limites e vai comunicar ao Ministério Público. Então, a ação controlada é comunicada ao juiz competente, tá? A ação controlada é comunicada ao juiz competente, mas independe de autorização judicial. E, se for o caso, vai estabelecer limites e ainda vai comunicar o Ministério Público, tá? Verdadeiro. Olha o outro. O retardamento da intervenção policial administrativa será previamente autorizada pelo juiz competente, que estabelecerá os seus limites e comunicará o Ministério Público. Deixa eu logo te adiantar. Essa situação. Segunda informação aqui, ela está falsa. Professor falso? Sim, acabamos de falar sobre isso. Tá? Beleza que eu preciso de uma comunicação prévia ao juiz competente. Precisa comunicar, não preciso pedir autorização para ação controlada. Eu preciso comunicar o juiz, não pedir autorização. Então independe de autorização. Não é previamente autorizado, é previamente comunicado, tá? Esquece aqui esse nosso segundo item, ok? Esquece o segundo item, beleza? Olha o terceiro aqui, ó. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Perfeito, o artigo 9º ele vai tratar isso daqui. Então, se nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro, gabarito, letra B. Essas regras ligadas aos mecanismos, pessoal, que são trabalhados dentro da lei de organização criminosa, a banca tem tendência a mudar, a banca tem tendência a trocar, e você que está assistindo essa aula, você não vai perder de forma nenhuma. Segunda questão, gabarito, letra B. Seguimos. Olha a terceira questão aí na sua tela, acompanha, ó. Conforme prevê expressamente a Lei 12.850 de 2013, Lei da Organização Criminosa, assinalar a alternativa correta. A banca está pedindo o quê? O item correto. Ah, professor, vamos lá. Vamos buscar aqui o item correto. Vamos comigo, ó. Vamos embora. Olha aí a nossa questãozinha, ó. Olha a letra A. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial. Olha como isso daqui cai em prova, né? Olha como a ação controlada, esse mecanismo de ação controlada despenca em prova. Todas questões recentes, tá? Para você ver como que as bancas cobram isso atualmente, ó. Presta atenção. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou ela vinculada, desde que mantida, olha aquelas duas situações que eu falei, ó, observação e acompanhamento. Desde que mantida a observação e acompanhamento para a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e a obtenção de informações. É nada mais, nada menos, pessoal, para ficar mais claro para você, de eu segurar a ação policial, eu retardar a ação policial de uma forma controlada. Para quê, professor? Para eu conseguir uma forma mais eficaz, porque vamos lá, ó, eu prendi o gerente da Boca, que tem 2 kg de cocaína dentro daquela boca ali, tá vendendo, tá traficando 2 kg de cocaína, prendi o gerente da Boca, tá? Só que aqueles 2 kg de cocaína que eu prendi aqui, que eu apreendi aqui, meu filho, tem mais umas 300 bocas dentro daquela comunidade que vai ter mais 2 quilos, mais 3 quilos, mais 4 quilos, serve de quê? Eu tenho que pegar quem abastece aquela área, concorda comigo? Então a gente faz uma ação controlada para ficar mais eficaz a formação de provas, a obtenção de informações. Eu posso até ganhar um colaborador, quem sabe, tá? Então aqui, ó, gabarito, letra A, perfeito. Ação controlada. Olha B, a infiltração de agentes. Infiltração é um pouquinho diferente, tá? Infiltração é um pouquinho diferente. O que a gente já tem outras regrinhas ligadas aí a infiltração, ok? Você vai perceber isso daí, certo? Olha isso, ó. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia e autorizada pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial,
será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá os seus limites. Pessoal, autorização judicial que estabelecerá os seus limites independe de autorização judicial. Cadê? Aqui, ó. Independe de autorização judicial. Independe de autorização judicial. Mesma regrinha, né? Para infiltração de agentes, tá? Presta atenção nisso. Olha a C. Olha a C. Presta atenção, ó. Opa, não, calma. Aqui é infiltração, não é ação controlada. Eita, professor. Que vacila, hein? Vamos lá. Vamos lá, ó. A infiltração de agentes, ó. Onde que está o erro, professor? Bem aqui, ó. No autorizado pelo Ministério Público. Perdão, eu tinha lido ação controlada, a infiltração de agentes, né? Tá aqui, ó. O erro está aqui no autorizado pelo Ministério Público. Representado pelo delegado de polícia, autorizado pelo Ministério Público. Representado pelo delegado de polícia e autorizado pelo Ministério Público. Pessoal, o artigo 10º ele vai tratar que a infiltração de agentes de polícia em tarefa de investigação é representada pelo delegado ou requerida pelo Ministério Público, não é autorizado. O certo era requerida, esquece a letra B, tá? Perdão, pessoal, eu falei da independência de autorização porque eu pensei que era ação controlada, tá? Li errado. Vamos lá, C. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, após a autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente qualificação pessoal, filiação, endereço mantido pela Justiça Eleitoral, empresa, telefone, instituição financeira, provedor de internet, administradoras de cartão, de crédito, tá? Ó, o delegado de polícia e o MP, eles têm acesso, independente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado. Aí a banca fala assim, ó, após a autorização judicial, independente de autorização judicial, independe de autorização. Esquece a letra C. Olha a D. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 2 anos, o acesso direto e permanente do juiz, do MP ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reserva e registro de viagem. Pessoal, pelo amor de Deus, 2 anos é pouco tempo demais para a gente trabalhar essa ideia de elucidação de fatos, né? Essa ideia ligada aqui à investigação criminal. Esquece isso, o prazo não é de 2 anos. O prazo não é de 2 anos, o prazo aqui é 5 anos, pelo prazo de 5 anos. Aqui independe de autorização judicial. Aqui, ó, não é autorizado pelo MP, é requerido pelo MP. Perfeito? Então, terceira questão aí, erros bem pontuais que você tem que ter muita atenção. Questão de número 4, ó. Vamos seguindo. Vamos seguindo que o tempo é curto, ó. Vamos lá, questão de número 4. Agentes de polícia em tarefas de investigação. Olha isso. Agentes de polícia em tarefa de investigação, representada pelo delegado de polícia e requerida pelo MP. Opa, se é representado pelo delegado e é requerida pelo MP, eu estou falando da infiltração de agentes. Infiltração de agentes, tá? Vamos lá. Após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitado no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá os seus limites. Vamos lá. Realmente temos aqui estas autorizações judiciais, ok? Vamos ver aqui item por item. Vamos avaliar as alternativas. Ó. No curso do inquérito policial, o delegado pode determinar aos seus agentes e ao MP, poderá requisitar, no caso, a qualquer tempo, o relatório da atividade da infiltração. Beleza. Este relatório ele pode ser determinado, tá, pelo delegado de polícia ou pode ser requisitado pelo Ministério Público a qualquer momento, em qualquer tempo. Artigo 11, tá perfeito. Tá perfeito. Tá? Para que, professor, que serve esse relatório? Para saber como que está a missão e para saber também se o agente não está em risco, tá? Para ser cancelada a missão, digamos assim, né? Olha o outro, ó. A infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses, prorrogável uma única vez, por igual período, desde que comprovada a sua necessidade. Pessoal, a infiltração ela é autorizada pelo prazo de até 6 meses, tá? O de 6 meses deixa o item errado. Professor, para mim é a mesma coisa, não é, a preposição importa. Se eu falo que é
até 6 meses, eu quero dizer que eu posso menos, tá? Cuidado que a tua banca ela faz isso, ó. Olha que sacanagem, questão recente, isso aqui, 2025, tá? Beleza? Olha isso, ó. O prazo, ele não é de 6 meses, é de até 6 meses. Quando eu falo que é de até 6 meses, pode ir menos. Só não pode passar de 6 meses. Quando eu falo que é de 6 meses, obrigatoriamente tem que ser 6 meses. Nem pode mais, nem pode menos. Tá? Então aqui a preposição, ela importa. Aí olha o restante aqui, ó. Prorrogável uma única vez. Prorrogável uma única vez por igual período. Deixa eu logo te avisar. Tá? Deixa eu logo te avisar. Não se limita a uma única prorrogação. É errado também. Então, onde tem o item 2 como correto, você risca. Onde tem o item 2 como correto, você risca. Ou é a letra A ou é a letra C. Olha o 3. Na hipótese de representação delegada de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouve o MP. Sim. Antes de tomar a decisão, o juiz competente ele vai ouvir o Ministério Público. Gabarito aqui, letra C, 1 e 3. Gabarito. Letra C. Perfeito. Bora para a próxima? Simbora. Questão número 5, ó. De acordo com a jurisprudência recente sobre acordos de colaboração premiada, analise as seguintes afirmações. Para quem está chegando depois, pô, professor, isso aí é criminologia ou não é? É criminologia, tá? Crime como fato social. Crime como um fenômeno de massa. Crime como um fenômeno de massa eu tenho o narcotráfico, organização criminosa, que é o que a gente está trabalhando, e temos também o que a gente vai ver já já, que é o terrorismo. Ok? Vamos seguindo. De acordo com a jurisprudência recente sobre acordos de colaboração premiada, analise as seguintes assertivas. Bora lá analisar as assertivas. Ó. Olha a primeira. O réu delatado tem legitimidade para questionar a validade do acordo de colaboração do delator. Logo, ele pode ter acesso às tratativas e à audiência de homologação. Errado, né, pessoal? Errado. O réu delatado ele não possui legitimidade para impugnar o acordo de colaboração premiada, tá? Então não tem essa legitimidade. Não tem aqui essa legitimidade, tá? Ainda que ele seja citado nominalmente, ele ainda assim não tem legitimidade. Aqui eu tenho um negócio jurídico personalíssimo e os efeitos sobre terceiros, inclusive sobre o delatado, tá? São apenas reflexos. Então, ó, item 1. Errado, tá? Errado. Beleza? Olha o item 2. É possível que, em um acordo de colaboração premiada, seja determinado que o colaborador inicie imediatamente a privação de liberdade, mesmo isso não estando previsto em lei, tá de sacanagem, né? O cumprimento da pena ele só é legítimo após o trânsito em julgado da condenação, tá? Em respeito ao princípio da presunção da inocência. Então, quando eu falo, seja determinado que o colaborador inicie imediatamente a privação, mesmo que isso não esteja previsto em lei, você já sabe que está errado. Onde tem item 1? Como correto, você risca. E onde tem o item 2 como correto, você risca. Então já sei, ó, que o gabarito é a letra A. Vamos ver o item 3, ó. Pessoa jurídica não possui capacidade para celebrar acordo de colaboração premiada previsto na 12.850/2013. Realmente não possui, tá? É uma jurisprudência pacífica do STJ e STF no sentido de que a pessoa jurídica não pode firmar um acordo de colaboração premiada. Até porque é uma pessoa jurídica. Quinta questão, gabarito, letra A. Vamos seguindo? Vira a chavezinha. A gente sai agora das ideias ligadas aqui à organização criminosa e vamos entrar aqui na lei antiterrorismo. Ok? Bora lá, ó. Lei antiterrorismo agora. Questãozinho de número 6. Olha isso. Preste atenção. Acerca do combate ao terrorismo, assinale a afirmativa correta segundo a legislação vigente. Questãozinha ali do final de 2024, né? A banca pede a correto, olha aí, questão recente pra caramba aí na sua prova. Vamos ver. Bora ver. Olha a letra A. Configura crime de terrorismo a conduta individual ou coletiva em manifestações de qualquer espécie, desde que direcionada a causar ou promover terror social. Guarda essa palavra. Terror social. Terror social generalizado, expondo a perigo às pessoas, o patrimônio, a paz pública ou a incolumidade. Pessoal, o terrorismo ele consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nos artigos ligados ao terrorismo. Quando eu falo conduta individual, tá? Conduta individual, ela se encaixa, realmente, tá? Ela se encaixa. Agora, preste atenção, ó. Eu preciso das razões. Olha isso, ó. Configura crime de terrorismo a conduta individual ou coletiva em manifestações de qualquer espécie. Qualquer espécie, não.
tá? Tem as situações, razão de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, tá? E quando a finalidade for para obter o terror social generalizado, tá? Então, qualquer espécie, deixa a letra A errado, tá? E olha o detalhe, o disposto nessa situação aqui, ó, né, ele não vai se aplicar a uma conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, por exemplo. Então, em qualquer espécie fica errado, tá? Olha a B. Configura crime de terrorismo. Configura crime de terrorismo o uso ou a ameaça do uso de explosivos capazes de promover destruição em massa, por razões de xenofobia ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, cometido com a finalidade de provocar terror social. Gabarito. Letra B, fácil pra caramba, né? Gabarito aqui, letra B. Vamos ver qual é o erro das outras. Bora ver o erro das outras, ó. Olha a C. Se você entendeu a letra A, você acerta a letra B. Vamos lá, ó. Olha a C. Os atos preparatórios do crime de terrorismo são puníveis com a mesma pena do delito consumado, desde que caracterizado o propósito inequívoco de causar terror social ou generalizado. Pessoal, olha isso. Os atos preparatórios do crime de terrorismo são puníveis com a mesma pena do delito consumado. Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar a pena, tá? Traz uma caracterização de pena específica, digamos assim, tá? Não é a mesma pena do delito consumado, tá? Corresponde à pena do delito consumado diminuído de 1/4 até a metade. Então, sim, eu pego o delito consumado, tá? Eu pego o delito consumado, porém eu diminuo de 1/4 a metade. Certo? Então não é a pena do delito consumado em si, tá? Esquece. Olha a letra D. Olha a letra D, ó. Presta atenção aí. O recrutamento de indivíduos que viajem para país distinto daquele que sua residência ou nacionalidade com propósito inequívoco de praticar crime de terrorismo é punível, desde que a exposição concreta de terceiros a perigo chegue pelo menos a ser tentada. Pessoal, mesma situação, tá? A gente tem uma ideia ligada a essa letra D, né? A hipótese do recrutamento de indivíduos. Aí não importa, é recrutar, organizar, transportar ou municiar algum indivíduo que viaje para país distinto daquele da sua residência ou nacionalidade. Vai incorrer nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar os atos de terrorismo, recrutar, organizar, tá? Então, quando a banca fala aqui, ó, desde que a exposição concreta de terceiros a perigo chegue pelo menos a ser tentada, deixa o nosso item D errado. Sexta questão, gabarito, letra B. Vamos seguindo? Tá acabando, vem comigo. E a voz tá indo embora, tá acabando a voz também. Vamos lá. Questãozinho número 7. Olha isso. De acordo com a Lei Federal 3.260 de 2006, Lei Antiterrorismo, assinale a alternativa correta. Bora lá? Vamos para a letra A, ó. Olha a letra A. Para fins de maior celeridade na tramitação, os crimes da Lei 3.260 de 2006 são processados no juizado especial. Pessoal, não se aplica a lei dos juizados especiais para crime de terrorismo. Não se aplica, então não serão processados no juizado especial. Não se aplica o GCRIM aqui, tá? E além disso, a competência para julgamento é da Justiça Federal, conforme uma determinação expressa da própria lei de antiterrorismo, tá? Então esquece a letra A. B. O terrorismo é um crime plurissubjetivo. O que é um crime plurissubjetivo? É um crime que exige um concurso necessário, tá? Que eu preciso de mais de uma pessoa. Só que a lei de terrorismo ela é clara em falar um ou mais indivíduos. Então, um só, ele consegue cometer esse crime. Um só, ele consegue cometer esse crime. Então, não precisa de um concurso de pessoas. Olha C, caso não seja elencado, olha C, caso não, elementar, na verdade. Caso não seja elementada a prática de qualquer crime previsto na referida lei, se de alguns deles resultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena em 1/6. Errado, pessoal. Quando resultar lesão grave, aumenta-se em 1/3 e não 1/6. E se resultar morte, aumenta-se na metade, tá? Então não é 1/6. É 1/3. E se resulta em morte, aumenta-se na metade. Ok? Olha a D. A referida lei inadmite as hipóteses de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Inadmite não, admite, tá? Admite as hipóteses ligadas ao artigo 15 do Código Penal, tá? Admite sim, mesmo antes de iniciar a execução dos crimes, ok? Então admite.
Cuidado porque na hora da prova, no cansaço, você pode passar por cima desse inadmite e ler admite, tá? Cuidado com isso. Olha a letra E. Os crimes previstos na lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal investigação criminal em sede de inquérito policial. Perfeito. Gabarito aí. Letra E. Ok? Questão de número 8. Vem comigo. Não dorme não. Tá acabando. Aqui é aquela questão que a banca tá com pena de ti, ela te dá a questão para tu não zerar. Presta atenção. Alfredo é intolerante em relação aos integrantes de uma determinada religião. Opa! Decidindo gerar medo generalizado, ó. Temor generalizado. Medo, terror social. Nos fiéis, Alfredo dirigiu-se ao principal templo daquela instituição religiosa em seu município e durante um culto lotado, Alfredo colocou um artefato explosivo de grande impacto na porta da entrada. O artefato, porém, não explodiu. Opa, foi uma tentativa, não aconteceu, né? Ó, assinale a opção que indica, com base na hipótese narrada, o crime praticado por Alfredo. Tá de sacanagem, né? Terrorismo. A festa genocídio, tuas vendas, terrorismo. Aqui influenciou em relação a um aspecto específico, que é o caso da religião. Oitava questão, gabarito, letra A. Boa para 9? Bora para 9. Olha a 9, ó. Acerca da Lei 13.620 de 2016, que disciplina o terrorismo, assinale a alternativa correta. A banca está pedindo item? Correto. Vamos lá, ó. Olha a letra A. Configura ato de terrorismo. Olha isso, ó. Configura ato de terrorismo. Sabotar o funcionamento de instituições bancárias com o objetivo de provocar terror social, servindo-se de mecanismos cibernéticos. E aí? Gabarito? Letra A, né? Fácil pra caramba. Mas vamos ver o erro das outras, né? Não constitui crime de terrorismo realizados preparatórios de terrorismo com propósito de consumar tal delito. Não constitui? Constitui sim. Olha, C, para a prática de terrorismo exige-se a atuação de mais de um indivíduo. Não se exige, falei para vocês já. É um ou mais, tá? Esquece aqui a C. D, é possível a tipificação de terrorismo à conduta coletiva de pessoas em manifestações políticas. Não é possível, já falamos sobre isso também. Não tem conduta coletiva, individual, não importa, para manifestações políticas com propósitos reivindicatórios, tá? Letra E, aquele que presta auxílio à organização terrorista não pratica crime descrito na 13.260. Não pratica? Pratica sim, o próprio artigo 3º vai dizer. Tá? Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista, tá? Esquece aí a nossa letra E. Nona questão, gabarito letra A. Beleza? E como o tempo é curto, chegamos aqui na nossa última questãozinha da noite, tá? Ó, vem comigo. 10ª questão. Nos termos da Lei 13.260 de 2016, assinale a alternativa correta. Vamos lá, ó. A banca está pedindo novamente aí o item correto. Vamos ver, vamos atrás desse item. Os crimes previstos na referida lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial. Aí é brincadeira de criança, né, gabarito? Letra A. Já achamos, mas vamos ver os erros das outras. Aquele que for flagrado constituindo organização criminosa não cometerá um crime, comete crime sim. Viu como as bancas meio que têm tendência a repetir os itens, as questões? O terrorismo consistirá sempre na prática por mais de um indivíduo. Sempre na prática por mais de um. Pelo amor de Deus, é um ou mais. Viu que se você pegar a regra geral, qualquer coisa que a banca trouxer, você consegue acertar? Vamos lá, vamos para D. São atos de terrorismo. São atos de terrorismo. Incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Tá de sacanagem, né? Qualquer bem público ou privado. Atos de terrorismo. E aí, o que você acha? O professor acha que tá certo, professor. Vamos lá, ó. Aqui trata-se de um tipo penal misto, alternativo, né? Pois caso a agente pratique mais de uma conduta descrita no tipo, em qualquer de seus incisos, responde por um único delito, que é o delito de terrorismo, tá? Então, quando a gente fala que são atos de terrorismo incendiar, depredar, tá? A gente sabe que está errado, né? Por quê, professor? Porque não está previsto dentro do parágrafo 1º, tá? Eu tenho sabotar funcionamento, apoderar-se com violência ou grave ameaça de a pessoa, ser vítima de mecanismo cibernético, controle total parcial, mesmo que seja de temporário, tá? De um meio de comunicação, de transporte. Agora, o transporte coletivo em si, errado, tá? Errado. Beleza? Deixando aí o nosso item D também
errado. Finalizando aqui a nossa 10ª questão, finalizando também a nossa aulinha de hoje. Pessoal, ó, eu sei que é correria, sei que é pouco tempo para muito assunto, mas eu espero ter te ajudado de alguma forma. Finalizamos aqui o tema do crime como fenômeno de massa, tá? Narcotráfico, que a gente não falou, né, de narcotráfico, tá? Mas eu decidi falar hoje basicamente das ideias ligadas à organização criminosa e também à lei antiterrorismo, que eu acho que é a grande dificuldade da grande maioria das pessoas, tá? Então, para quem não me conhecia, eu sei que foi corrido, eu sei que é muito corrido, tá? É pouco tempo para muito assunto, mas eu espero ter te ajudado de alguma forma, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Eu não quero que você pare, não quero que você desista. Concurso público é fila. Se você não sair da fila, uma hora vai chegar a sua vez, tá? Se possível, se gostou da didática, segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos. Estaremos juntos até depois da posse. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau. Policial militar. Quem vai ser? Não é seu sonho, né? Ainda que a tua mãe diga, meu filho é perigoso. Mãe, perigoso é continuar liso. Se você quer ser polícia, você tem que estar disposto a todo dia entrar lá dentro do inferno, arrancar os 2 chifres do capeta mais brabo pra fazer de berrante no dia do juízo final. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Que bom que você está aqui comigo para encarar mais um conteúdo importantíssimo na sua jornada de estudos, na sua jornada de preparação, rumo à sua aprovação, que é aquilo que a gente mais quer, tá? Eu, professor Arnon Arruda, fico muito feliz quando a gente está junto nesses encontros para que a gente vença mais o conteúdo importante, tá? Hoje o nosso encontro tá para lá do que especial, né? A gente está tratando aqui, né, do Sertão PMCE, né? Ou seja, nós estamos tratando aqui desse nosso encontro diferenciado. E hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o ponto 6, o item 6 aqui do edital, tá? Em que nós vamos tratar de planejamento estratégico. E como é que nós vamos fazer? Nós só vamos pegar aí questões de acordo com o padrão aqui da nossa banca, da banca da prova, tá? E vamos pegar questões para a gente fazer, tá? Então hoje nós vamos resolver questões segundo aí o item 6 do nosso edital, planejamento estratégico, tá? Para que a gente possa, então, não só se preparar, mas revisar, fixar conteúdo, enfim. Hoje o nosso encontro, como eu falei, está para lá de especial e eu conto com a sua companhia comigo até o fim, tá? E aí, você vai ficar comigo até o fim mesmo? Então, como eu gosto de falar no começo das nossas aulas, tá? Deixa de lado aí o celular, deixa de lado as redes, né, gente? O que as redes sociais conseguem prender a nossa atenção é um negócio de louco, né? Infelizmente, aí, ou felizmente, talvez, né? As redes aí realmente vieram para ficar. Então, ó, toma cuidado, deixa o telefone de lado aí, não ceda, né, a tentação de dar uma olhadinha, porque nessa olhadinha a gente vai só passando o dedinho para cima e quando vê, já tá um maior tempão, né, realmente aí distraído, tá? Então vem para cá, porque como eu falei, hoje a gente preparou um conteúdo super bacana aqui dentro de administração pública, especificamente do item 6 do nosso edital, em que a gente vai trabalhar aqui de planejamento estratégico, tá? E vamos trabalhar por meio das questões, ok? Bora responder a primeira? Então vamos que vamos, pessoal. Questão número 1, tá? Entendemos que a captação de recursos para projetos culturais é um processo complexo que requer planejamento, estratégia e um bom relacionamento com potenciais financiadores. A origem do financiamento cultural para um projeto pode advir de diferentes fontes, exceto. Vamos ver aqui. Letra A. Leis da iniciativa cultura dos diferentes entes federativos. Letra B. Patrocínios, onde empresas privadas podem custear eventos ou projetos em troca de visibilidade e associar marcas a iniciativas culturais. Letra C. Editais e concursos oferecidos por muitas instituições públicas e privadas, permitindo a artistas e produtores que submetam seus projetos.
Letra D. Crowdfunding, que é um modelo de financiamento coletivo mediado por plataformas de financiamento, em que artistas recolhem fundos diretamente do público, que tem a opção de financiar com baixos valores. Ou letra E, doações de pessoas físicas e jurídicas que podem fazê-la de formas indiretas a projetos culturais, ficando excluídos de receber benefícios fiscais? E aí, meu povo, qual que não vai ser uma das formas possíveis aqui desse ponto de vista? Vai ser o que a gente encontra aqui na letra E, tá? Essas doações aqui, ainda mais isentas, né, de benefícios fiscais, tá? Essa é a única errada, tá? As demais são, de fato, né, possíveis fontes aí de financiamento, ok? Bora para a próxima questão, questão número 2. O vigia notou que o fluxo de pessoas aumenta em alguns horários, gerando filas e risco de tumulto na entrada. Qual medida de planejamento atende melhor esse cenário? Letra A. Ajustar as rondas para esses períodos de pico, reforçar a presença na portaria e informar a chefia sobre a concentração de público. Letra B. Manter a mesma rotina de rondas, pois mudanças podem desorganizar o restante do dia. Letra C. Impedir a entrada quando lota, mesmo sem aviso prévio, para reduzir a sobrecarga interna. Letra D. Alternar os pontos de vigilância sem comunicar ninguém, acreditando que a surpresa inibe comportamentos irregulares. Ou letra E. Nenhuma das alternativas anteriores. Diga aí, meu povo, qual que seria uma boa medida do ponto de vista do planejamento estratégico aqui, gente, para então fazer frente a esse aumento aí de filas e risco de tumultos em função aí desse pico em alguns horários, tá? Qual que é? Tá fácil, hein, gente? Ainda que você não lembre do conteúdo, até de forma intuitiva dá para responder, né? Aqui nessa 2 é a letra A, não é, meu povo? Letra A, não é? Ajustar as rondas para esses períodos de pico, reforçar a presença na portaria e informar a chefia sobre a concentração de público, tá? Então, gente, olha aqui. A alternativa B, por exemplo, não há nada de, ou melhor, não há nenhuma proibição de se alterar a horário de rondas, né? Justamente não se geram necessariamente, né, desorganizações. Impedir a entrada quando lota, mesmo sem aviso prévio, aí sim é a receita para o tumulto, né? Ou D, acreditar que alternar os pontos de vigilância sem comunicar ninguém necessariamente? Não, né? Então, nesse caso, a alternativa A é que apresenta a alternativa mais razoável para fazer frente, então, a esse pico de pessoas que ocorre no horário, tá? Bora aqui para a próxima, questão número 3. O planejamento estratégico setorial exige estimativas de recursos financeiros para o próximo exercício. Nesse sentido, a prática que fortalece esse processo é A. Utilizar apenas expectativas informais de receita, dispensando projeções de demanda ou análise de dados históricos. B. Repetir o orçamento anterior, com acréscimos gerais, ignorando oscilações conjunturais ou mudanças institucionais. C. Identificar metas quantitativas e qualitativas, revisando periodicamente a disponibilidade orçamentária. D. Respaldar-se unicamente em repasses legais, dispensando estudos detalhados sobre necessidades ou imprevistos. Ou letra E, nenhuma das alternativas anteriores. E aí, meu povo? O que vai fortalecer, então, esse processo? É o que está na letra? Letra? Tá fácil, hein? Letra C de casa, né, meu povo? Identificar metas quantitativas e qualitativas, revisando periodicamente a disponibilidade orçamentária, tá? Ou seja, isso de fato vai fortalecer, então, esse processo aí de planejamento estratégico, tá? Desse ponto de vista aí, do ponto de vista também dos recursos financeiros aqui, tá? Tranquilo? Beleza? Vamos que a gente está só começando, tá? Questão número 4. Vamos lá, hein, pessoal? Próxima questão aqui para a gente resolver. Analise as afirmações sobre ferramentas de planejamento estratégico. Vamos lá. A matriz Gucci prioriza problemas com base em gravidade, urgência e tendência. A Gucci ou GUT. A 5W2H orienta a elaboração de planos de ação, definindo o porquê como ponto central. O SWOT identifica forças e fraquezas internas, além de ameaças e oportunidades externas.
E quarto aqui, o uso simultâneo de GUT e SWOT confunde o gestor, inviabilizando a priorização de ações. Vamos lá, meu povo. Estão corretas as afirmativas? Letra A, 1 e 3 apenas. Letra B, 1, 2 e 3 apenas. Letra C, 2 e 4 apenas. Letra D, 1, 3 e 4 apenas. Ou letra E, nenhuma das afirmativas está correta. E aí, meu povo, nessa 4 aqui, a correta é a letra? Letra A, não é, meu povo? 1 e 3 estão corretas, tá? Ou seja, a matriz GUT prioriza problemas com base em gravidade, urgência e tendência, ou seja, daí o nome, tá? E o item 3, o SWOT identifica forças e fraquezas internas, além de ameaças e oportunidades externas, tá bom? Então essas são as únicas corretas aqui, é a alternativa a ser marcada, tá? Como eu falei, galera, hoje a gente está aqui nesse encontro só para resolver questões aí, justamente nesse padrão de banca também, que pode ser que sejam cobradas na sua prova, tá? Então vem aqui, faça as questões, revise também, vamos, que a gente, ó, tem muita coisa bacana para trabalhar ainda, tá? Tá comigo? Tá aí ainda? Vamos que vamos, hein? Vou cobrar a sua presença até o fim aqui comigo, tá? Vamos lá. Só vai ficar comigo até o fim aqui quem vai ser aprovado, hein? Próxima questão, número 5. Vamos lá. A administração de uma empresa, na elaboração de seu plano estratégico, deve, na medida do possível, vamos ver aqui, observar alguns aspectos de formalidade necessários, dado a sua relevância e seu impacto nas operações da empresa. Vamos lá. A respeito desse tema, avalie as afirmativas a seguir. Assinale-se verdadeiro, V para as verdadeiras, né? E F para as falsas. Vamos lá. Primeiro, o plano estratégico deve ser executado pela controladoria sob o comando da alta administração da empresa. Isso é verdadeiro ou falso, galera? É o quê? Verdadeiro, né? Segundo, uma vez elaborado e aprovado, o plano estratégico não deve ser alterado ou executado. Isso é falso, né, meu povo? Sim, deve ser adaptado às situações que forem ocorrendo, tá? Terceiro, planejamento estratégico é a atividade que se ocupa da implementação do plano estratégico e assegura que os recursos necessários foram obtidos e também que estão sendo usados de maneira eficiente. Isso é falso, hein, pessoal? Isso não. E por fim, nossa, mas esse meu F aqui ficou ridículo, hein? E por fim, a elaboração de um planejamento estratégico deve levar em consideração que todas as decisões são interdependentes, sejam elas simples ou complexas. Assim, um dos principais desafios dessa atividade é um ajustamento dessa cadeia sistêmica de decisões e a avaliação de suas consequências. Gente, isso está correto, né? Isso é verdadeiro. Então vamos ver aqui, as afirmativas são, respectivamente, FVVF não, FVFV não, VFFV, é isso aí. Então, letra C de casa aqui, tá? Não é VFVF não, tá? E, por fim, também não é tudo V, tá? Não é tudo verdadeiro. Portanto, nessa questão número 5 aqui, a nossa correta aqui é a letra C de casa, tá bom? Vamos que vamos. Questão número 6, galera. Vamos lá, hein? Tá comigo? Vamos que vamos. Em contexto de gestão estratégica de um órgão, entende-se por planejamento tático aquele que A. Está focado na execução das tarefas rotineiras da empresa. B. Assume caráter micro dentro do planejamento. C. Tem média duração e se relaciona com planos para áreas específicas. D. Formaliza o que a instituição é, o que quer se tornar e onde pretende chegar. Ou letra E, acompanha o cumprimento de tarefa a tarefa dentro do plano, meu povo. Essa questão aqui está querendo saber se você tem bem diferenciado na sua mente, né, as distinções do que a gente fala sobre planejamento estratégico, tático e operacional, tá? Até pela forma como a gente se refere a esse planejamento, já dá para saber que o tático ele é intermediário, tá? Ou seja, é o que está na letra C aqui, que é o que diz que esse planejamento tático, ele tem média duração e se relaciona com planos para áreas específicas, tá?
diferentemente do estratégico, que tem esse aspecto mais amplo da instituição, e também diferentemente do operacional, que tem esse aspecto mais específico, tá? Então, de fato, quando a gente fala aqui sobre o planejamento tático, a gente está falando aqui, como diz a alternativa B, né, da média duração, e vai se relacionar com planos para áreas específicas aí da organização, tá? Beleza? Aqui vamos. Questão número 7. Vamos lá. Bora para a próxima questão aqui, meu povo. Considerando a importância da construção de um planejamento de trabalho para o alcance de resultados desejados e a ferramenta 5W2H para a elaboração de plano de ação, marque a alternativa que contém os elementos essenciais em um plano de ação. Letra A. Produtos, serviços, usuários, missão, visão de futuro, valores institucionais e indicadores estratégicos. B. Cronograma de atividades, visão de futuro, cadeia de valor, serviços, local de execução, custo operacional e objetivos estratégicos. Letra C. Oportunidades, ameaças, cadeia de valor, pontos fortes, pontos fracos, cronogramas de execução e equipe responsável. Alternativa D. Objetivo, justificativa, oportunidades, ameaças, forças, fraquezas e cadeias de valor. Ou alternativa E. Objetivo, justificativa, equipe responsável, custo de execução, cronograma de atividades, cronograma de execução e local de execução. E aí, meu povo? O que a gente marca aqui? Letra? Letra? Aqui nessa 7 a correta é a letra E, não é, meu povo? Letra E, tá? Estamos falando aqui, né? De objetivo, justificativa, equipe responsável, custo de execução, cronograma de atividades, cronograma de execução e local de execução. Beleza? Tranquilo até aqui? Então simbora, vamos que vamos. Questão número 8, vamos lá. No que tange as características do sistema de informação gerencial, é correto afirmar, exceto. Letra A, ou seja, o que não vai ter a ver com esse tempo, tá? Coleta de dados imprecisos. Letra B, processamento e análise de dados. Letra C, acesso rápido e fácil às informações. Letra D, customização e flexibilidade. Ou letra E, integração de dados de diferentes fontes. E aí, meu povo? E aí, qual que é a correta aqui nessa 8? Letra? Nessa 8 é a letra? Aqui, gente, nessa 8 é claro que é a letra A, não é? Coleta de dados imprecisos? Não, né? Pelo contrário. Sistema de informação gerencial, tá? Não vai trabalhar justamente com coleta de dados imprecisos, não, tá? Portanto, aquilo que é a errada aqui, ou seja, aquilo que a gente tem que ser marcado, né, de acordo com aquilo que a questão pediu, é a letra A, tá? Não vai se tratar de coleta de dados imprecisos, não, tá? Muito pelo contrário, tá? Então, processamento e análise de dados correto, acesso rápido e fácil às informações correto, customização e flexibilidade correta e, claro, integração de dados também de diferentes fontes também, tá? Não é à toa que informação gerencial também, é claro, né, que tem relação também com esses modelos do que a gente entende, né, da própria administração pública como um todo, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos que a gente já está quase chegando no final, tá? Temos só que agora mais 2 questões depois dessa para a gente responder e depois, ó, partir para frente, beleza? Vamos, que são só 2 questões, tá? Vamos lá, questão número 9, pessoal, me acompanha aí. No que tange ao planejamento estratégico e orçamentário, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeiro, o planejamento estratégico deve ser realizado de forma participativa, envolvendo todos os níveis da organização. Segundo, são ferramentas de gestão fundamentais que, quando utilizados de forma integrada,
garantem uma visão clara dos objetivos organizacionais e os recursos necessários para alcançá-los. Terceiro, o planejamento orçamentário é o processo de definição de objetivos, metas e ações que orientarão a organização no longo prazo. E aí, pessoal, vamos ver. Apenas o item 1 está correto? Apenas o item 2 está correto? Essa é a letra B, não é? Alternativa C. Apenas o item 3 está correto, né? Perdão. Alternativa D. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos? Alternativa E. Apenas os itens 2 e 3 estão corretos. Aqui, meu povo, nessa 9, a letra? Letra? Tá fácil, né, gente? Nessa 9 aqui, a correta é a letra D de dado, tá? Ou seja, apenas os itens 1 e 2 estão corretos, tá? Tranquilo? Vamos que vamos. Bora aqui então, vamos agora entrar na nossa última questão de hoje, meu povo. Nossa questão pra gente fechar com chave de ouro esse encontro, tá? Tá comigo até aqui? Então vamos lá, hein? Vamos responder essa, eu quero ver se você vai acertar, tá? Vamos lá? Nossa última questão de hoje aqui, questão número 10, vamos lá. Considerando que o planejamento é a base para as demais funções administrativas, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A, alternativa A. A validade do planejamento implica a não fixação de prazos determinados, com subdivisões adaptadas à realização de objetivos sugeridos? B. Um dos principais problemas encontrados por falhas ou ausência de planejamento é que o sistema de informações não realiza todas as tarefas necessárias. C. Entre as fases do planejamento está a seleção do que planejar, que consiste na reflexão e juízo dos dados da realidade a partir de um quadro de referência definido. Letra D. O nível de planejamento denominado estratégico é aquele realizado no âmbito departamental ou setorial, caracterizando-se como um projeto de médio prazo, geralmente 1 ano. A letra E, o planejamento é, atualmente, algo desnecessário em qualquer organização. E aí, meu povo? Alternativa correta a ser marcada aqui a letra B de bola, né? B de Brasil. Um dos principais problemas encontrados por falhas ou ausência de planejamento é que o sistema de informações não realiza todas as tarefas necessárias aqui, beleza? É a nossa alternativa correta a ser marcada. Até mesmo por eliminação também dava pra gente chegando aí nessa alternativa, beleza? Tranquilo? Então, ó, confira aqui o gabarito das questões que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, meus caros, era isso que nós tínhamos pra gente tratar nesse nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e, ó, eu te vejo na próxima aula. Policial militar. Quem vai ser? Não é seu sonho, né? Ainda que a tua mãe diga, meu filho é perigoso. Mãe, perigoso é continuar liso. Se você quer ser polícia, você tem que estar disposto a todo dia entrar lá dentro do inferno, arrancar os 2 chifres do capeta mais brabo pra fazer de berrante no dia do juízo final. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't